Você sabe que pesquisa e desenvolvimento no Brasil tá proibido, né? Não, tá proibido, porque a gente tem um ministro da Educação que espalha fake news, cara. O Vélez Rodrigues, além de chamar todos os brasileiros de ladrões, ele disse uma frase: ah, o Cazuza falou que liberdade é passar a mão na bunda do guarda. O Cazuza nunca disse isso, né? Isso era uma frase tirando sarro do Caceta e Planeta. E aí a mãe do Cazuza, Lucinha Araújo, fez uma carta aberta. Ele teve que pedir desculpas, né? Esse ministro da Educação é o ministro da Deseducação. É uma vergonha. Mas antes de passar, Léo, eu vou agradecer aqui a Adriana Brito pelo carinho, pelo elogio. O Rogério dizendo como é que vocês mantêm o bom humor, né? O bom humor a gente tem que manter em qualquer situação, né? A Márcia Rocha que falou assim: o Léo Atucho lembra o Tabet do Porta dos Fundos. Porra, faz isso comigo não, pelo amor de Deus, aquele cara é do mal, ele é malvadão. O Léo, o Vélez é recalcado, queria ser brasileiro, diz aqui a Juliana Fontinelli. E vamos falar sobre a alta. O carro do Léo teve alta. Qual que é o último boletim médico do seu carro, Léo? Da sua. Não, Léo, depois daquilo, depois que o carro teve uma paralisação no sistema de refrigeração, o sistema delgado de refrigeração do carro teve uma pequena paralisação. Depois disso eu não tive mais updates não, porque o carro ele só, assim, de 30 em 30 dias no máximo que ele funciona. Aí no funcionamento desse final de semana ele deixou a gente na mão. Agora ele fica quietinho ali na garagem, porque enquanto a gente tem essa economia que a gente está vivendo aí, não dá para ficar passeando direto, não. O máximo que o carro ia era fazer compra. Aí dessa vez o carro tentou ir um pouquinho mais longe e deu problema, mas não tem mais update do boletim não. Até então o delgado da refrigeração tinha parado e ficou por isso. Eu tô com muito medo de ser pior do que eu imagino, mas por enquanto eu não tô nem levando para olhar para não descobrir. É a válvula termostática. Teve um telespectador que mandou um e-mail, mandei para você, espero que você tenha lido, explicando que você teve um problema na válvula termostática. E a Márcia lembra uma coisa óbvia, né, Léo? Léo, antes de pegar a estrada, tem que fazer revisão. Né? TV 247 também é educação no trânsito. Tem que ver como é que estão os pneus. Você não tem feito isso, Léo? Ô, Léo, não é que eu não tenha feito isso. É que às vezes fazer isso não é tão fácil assim não. Isso aí requer investimentos financeiros. Nossa economia não está tão boa assim não. Se eu vou lá fazer revisão no carro, a economia do mecânico também não está boa, ele vai querer revisar coisa demais. Aí gera essa reação em cadeia. Chega lá no lojista para comprar a peça, a economia não está boa, ele vai querer aumentar o preço da peça. Então eu arrisquei. Não é tão fácil assim fazer essa revisão não, mas é uma coisa que é normal, é um carro velhinho, para a idade dele é coisa normal. O que eu fiz foi... Notei que o carro estava um pouco cansado, esquentando demais, diminuí a velocidade. Só quando entrou dentro da cidade que o carro deu aquele problema pesado lá de querer cuspir a água para fora, mas no mais está tudo tranquilo. Léo, deixa eu voltar aqui para um comentário da Thaís, né, que é membro do canal, dizendo o seguinte, que saiu um novo boletim médico lá do Bolsonaro. Né? Antes da gente falar do Paulo Guedes, que é o tema principal de hoje, o exterminador de aposentados, de velhinhos, né? O Bolsonaro, no boletim novo, ele não tem previsão de alta, segundo o Hospital Albert Einstein, né? O que acontece? A alta dele seria amanhã. A cirurgia foi feita, se eu não me engano, no comecinho de janeiro, né? No final de janeiro, 27, 20, não me lembro exatamente o dia exato da cirurgia, mas a alta estava prevista para quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Ontem, no boletim, informou-se que a alta seria na segunda-feira, ou que ele não teria alta antes, na verdade, seria de segunda-feira em diante. O boletim de hoje fala que não dá mais para ter uma previsão de alta, né? Ou seja, isso foi dito pelo porta-voz, que é o general Rego Barros, né? Ou seja, todos os sinais aí são de um quadro mais grave do que vem sendo informado pelos meios de comunicação tradicionais, né? Como é que você está vendo a evolução do quadro clínico do Jair Bolsonaro? Então, Léo, é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente não pode hoje falar sobre o evento Bolsonaro trazendo uma certeza a respeito do que o Bolsonaro está tratando. Primeiro, porque algumas pessoas acreditam que o Bolsonaro estaria tratando de um câncer, enquanto outras pessoas acreditam que ele estaria retirando a bolsa após a cirurgia relacionada à facada.
Não que a facada seja uma coisa muito simples, eu não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer que a facada, ela foi uma facada estranha, porque não teve nem sangramento. Se o Bolsonaro, isso é a minha opinião, e obviamente isso tem que ser investigado para dar uma resposta para a sociedade a respeito disso. Se o Bolsonaro, ele fez uma cirurgia relacionada à retirada de uma bolsa de colostomia por causa de um câncer, pode ser que as coisas não estejam indo muito bem, até porque o Bolsonaro, além da cirurgia, ele pode estar tratando outras coisas. Existem pessoas que têm a opinião de que o câncer teria dado metástase. A opinião que eu tenho é que se ele adiou estrategicamente a cirurgia de um câncer para aguardar um momento para fazer uso dessa cirurgia, para criar uma expectativa de uma facada na cabeça da sociedade. É claro, isso é um evento que precisa ser investigado, eu não estou afirmando isso, mas isso é o que está na cabeça de pelo menos a metade da população. Se ele fez isso, ele adiou o tratamento e o câncer é uma corrida contra o tempo. Então agora ele pode estar colhendo frutos aí desse evento. A grande realidade é que tudo que os especialistas falam, igual você falou no programa Léo ao Quadrado de ontem, se ele estava tendo náuseas, né, se ele está reagindo dessa forma, e se teve realmente uma paralisação no intestino delgado, é porque a recuperação não está assim tão fácil, as coisas não estão tão fáceis quanto eles estão dizendo, que é muito estranho, que deixa claro que a gente não tem aquela pessoa que foi eleita presidente da República presidindo e sequer o vice-presidente, que dentro do sistema presidencialismo seria a pessoa que substituiria o presidente nesses momentos. Se o gabinete do Bolsonaro se mudou para o hospital e a presidência da República está sendo exercida de dentro do hospital, quem é o atual presidente da República se o Bolsonaro não tem previsão de alta? O atual presidente da República, se for um dos filhos do Bolsonaro, a gente, sem modificar a Constituição, a gente modificou o sistema do Brasil para uma monarquia, né, que seriam os filhos do Bolsonaro, os sucessores do Bolsonaro, numa ocasião como doença ou até mesmo morte. Coisas estranhas estão acontecendo. O que acontece lá dentro? Posso falar? Sim, Léo. Pode, claro. Só informação do boletim médico, né? E nós não somos médicos, obviamente, então vou ler o que está aqui e não tenho capacidade de interpretar, mas fala-se aqui, ó. Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva. Houve melhora do seu estado de saúde nas últimas 24 horas, evoluindo sem dor, afebril e com redução da coleção líquida no abdômen, porque ontem ele estava com excesso de líquido no abdômen e teve febre também, né? O que era um quadro preocupante. Segundo o boletim, o presidente apresentou aumento da movimentação intestinal, que também é um sinal que eles consideram positivo, que estava, em tese, ileo paralítico, que é o intestino delgado paralítico, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral, em associação à nutrição parenteral, né? Os exames laboratoriais apresentaram melhora e o paciente segue com antibióticos e dreno do abdômen. Ele continua drenando o líquido. O que pode ser preocupante nesse caso é a possibilidade de que seja pus, né? Que tenha alguma infecção, alguma inflamação. Léo. Pois é, Léo. E nesse caso, nesse evento já falei aqui algumas vezes, eu perdi o meu pai numa cirurgia, no pós-operatório de câncer, e eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo, apesar de que eu desejo o Bolsonaro longe da administração pública, eu desejo o Bolsonaro longe da presidência da República, eu não desejo o Bolsonaro morto nessa ocasião. Primeiro porque o Bolsonaro morto pode criar aí uma espécie de herói indestrutível, né? Ele morreu pela nação depois de uma facada. E segundo porque o Bolsonaro precisa dar demonstrações de incompetência administrativa para que a população tenha um semancol a respeito do que ela mesma fez, né? A população precisa entender que ela escolheu uma pessoa não muito adequada para a presidência da República. Então, nesse momento, eu acho que o que a gente deveria fazer é torcer pela saúde do Bolsonaro, por mais que a gente precisa admitir que tem pessoas na esquerda que não estão torcendo pela saúde do Bolsonaro. O que eu faço nesse momento é torcer pela saúde dele. Mas mais do que torcer pela saúde dele, eu torço por transparência, por verdade. O que o Bolsonaro está tratando? Seria realmente a facada ou seria câncer? Eu acho que nesse momento a transparência seria muito importante. Qual que é o real quadro do Bolsonaro, né? Porque tanta coisa estranha. E se chegar segunda-feira e ele não tiver alta, que é um cenário bastante provável, a imprensa vai ter que mergulhar no caso, né? Porque agora a imprensa está ignorando, né? Está tratando como se fosse um caso irrelevante. Ah, não, tá lá, tal.
é um cenário muito conveniente, porque o sonho da imprensa brasileira conservadora era que o Brasil fosse presidido pelo Paulo Guedes, ou pela dupla Paulo Guedes / Mourão, justamente para que eles pudessem implementar a agenda mega ultraliberal na economia. Então, o Bolsonaro, na visão dos jornais, já cumpriu o seu papel, já impediu a vitória do Haddad. Né? Tendo impedido a vitória do Haddad, agora que governe o Paulo Guedes, e se o Bolsonaro passasse 4 anos internado, os jornais não iam mover uma palha contra isso. Né? A Márcia Rocha está dizendo o seguinte, olha, líquido no abdômen pode ser sinal de infecção bacteriana. Nesse sentido, é que a transparência é fundamental. O Fred Jorge está dizendo, ó, não está fazendo falta nenhuma, inclusive para os eleitores, vamos dizer assim, para os eleitores qualificados, né, do mercado que colocaram o Bolsonaro no poder. Deixa eu ler o superchat aqui do Ivaldo Freitas dizendo, se o Bozo passar o bastão para o Mourão, será que ele mantém o ministro da milícia, quero dizer, da justiça, né? O pacote do Moro está sendo muito criticado também pelos especialistas, Léo. E aí tem um dado que eu queria trazer para você, porque em tese o Moro está dizendo o seguinte, que ele está trazendo o modelo dos Estados Unidos para o Brasil, né? Que tem lá um negócio chamado plea bargain, né? Que o réu faz uma barganha com o sistema de justiça, confessa seus crimes, passa uma temporada na cadeia, paga multa e o processo acaba rapidamente. Provavelmente paga uma multa menor do que pagaria se o processo fosse mais adiante. E também fica preso menos tempo do que ficaria. Os Estados Unidos estão revendo esse modelo porque estão chegando à conclusão de que o encarceramento em massa não traz nenhum tipo de resultado para a sociedade. É muito caro. Né? É muito caro construir presídio, alimentar presídio, pagar carcereiro, alimentação, todos os gastos decorrentes. Ou seja, então eles também querem, e o mais importante é que não reabilita, né? Não reeduca as pessoas. Aqui no Brasil, forma para o crime. Então, quando o Moro se inspira no modelo americano, ele pode estar se inspirando no modelo americano de 20 anos atrás, que hoje já está sendo abandonado. Os Estados Unidos querem sair do encarceramento em massa e tem a maior população carcerária do mundo. Né? Passo para você, Léo. Exatamente, Léo. E não é só o sistema carcerário, esse sistema penal, essa possibilidade aí da barganha entre Ministério Público, Justiça e o acusado. A gente tem um problema. Esse problema é contestável, tá? Porque muitas pessoas, por perceberem que não teriam condições, às vezes, de pagar um advogado, não teriam condições de se defender na justiça, costumam assumindo o crime que elas não cometeram, porque acaba ficando mais barato e a possibilidade de uma punição maior no futuro é muito grande. Aí você imagina, olha, determinada pessoa que foi a culpada pela morte de outra pessoa vai ficar livre porque o acusado, que não tem nada a ver com a história, preferiu fazer um negócio com o Ministério Público e você fugir da responsabilidade de investigar. Se nós somos uma sociedade e essa sociedade se comprometeu no sentido de punir aqueles que são fora do padrão social, essa sociedade tem que ter certeza que está punindo a pessoa correta. E nos Estados Unidos existe uma prática muito grande que os Estados Unidos, né, que é o país do auge do utilitarismo, existe uma prática muito grande de punir não a pessoa que cometeu o crime, mas punir para mostrar para a sociedade que alguém foi punido. E nessa situação de punir para mostrar para a sociedade que alguém foi punido, a gente acaba deixando de punir criminosos poderosos que às vezes até compram confissões de outras pessoas para entrarem nesse sistema aí de barganha com a justiça. Olha, é muito mais fácil o camarada chegar, assumir um crime, do que incriminar aquele milionário que às vezes vai comprar, sei lá, 5 anos de cadeia para aquela pessoa que está confessando a troco aí de alguns milhões e pronto, fica por isso mesmo. A sociedade ela tem que objetivar a punição do criminoso e não a punição de alguém. Nós estamos caminhando exatamente para onde os Estados Unidos são criticados, Léo, e em todos os sentidos. Esse modelo liberal que está sendo imposto para o Brasil hoje, que eu já acho que é um modelo liberal praticamente sem volta, isso porque temos um Congresso liberal mais uma presidência liberal. Esse modelo liberal, ele está sendo importado dos Estados Unidos depois da quebra dos Estados Unidos em 2008, né, da quebra do sistema capitalista, que chamou a atenção para os Estados Unidos que esse modelo gera muita desgraça, muita miséria. Então, eu tenho esse modelo liberal como sendo uma espécie de patógeno, um vírus ou uma bactéria que precisa continuar vivendo em algum lugar. Os Estados Unidos estão tomando remédio para expulsar isso, aí mandam essa doença para o Brasil. Da mesma forma, esse padrão de encarceramento em massa, esse padrão
que na verdade a gente sabe que é para gerar lucro para empresas que vão trabalhar direto ou indiretamente no encarceramento. São fornecedores de presídios, são empresas construtoras de presídios, ou até mesmo um processo posterior que vai ser a privatização total do sistema carcerário brasileiro. Esse padrão desrespeita a sociedade no momento em que procura criar uma situação de criminalidade para depois punir essa criminalidade. E agora falar em negociar a verdade, negociar uma confissão é muito perigoso. A gente pode deixar de punir criminosos para punir pessoas que negociaram para assumirem o crime. Você tocou num ponto central, que é a questão da privatização dos presídios. Eu vou entrar nisso porque tem a ver com o João Dória aqui em São Paulo. Antes, vou agradecer aqui ao superchat do Daniel Silva, dizendo, direto de Nova York, Defend Democracy in Brazil. Provavelmente você deve ser amigo da Miriam Marques, nossa amiga também. Obrigado. Ele está dizendo, Léo, por favor, chamem o Eduardo Marinho para dar entrevista no 247. Ele é fantástico, abraço. Anotado, chamaremos, passando aqui para a Gisele agora. Sobre privatização de presídios, o Dória já anunciou que vai construir presídios privados em São Paulo. É um grande negócio isso, né? Eu não sei se você se lembra, na virada do ano, no começo do governo Temer, teve muito preso sendo decapitado, né? Aquelas brigas de facções, né? E aconteceu isso em Manaus também. Aconteceu em presídios privatizados, eles eram incapazes de garantir a segurança lá. O Dória, um dos melhores amigos do Dória, é o fornecedor de quentinhas dos presídios aqui de São Paulo. É um empresário que, se eu não me engano, se chama Sérgio Denadai. Então, esse discurso da segurança, ele permite duas coisas. Uma, o governador posa de durão. Fala, porra, eu sou durão, estou enfrentando o crime, estou construindo novos presídios. E o efeito colateral é que ele está abrindo uma vertente de negócios gigantesca para os seus amigos, né? E muitas vezes amigos que são também seus patrocinadores. Então, esse aspecto tem que ficar realmente sempre muito monitorado pela sociedade. É um grande negócio a privatização dos presídios, Léo. E o pior, Léo, é que é um grande negócio para quem privatiza, mas é um negócio muito perigoso para a sociedade, porque se você imaginar que a partir do momento em que os presídios forem privatizados, alguns investidores vão querer que pessoas sejam presas, imagina isso. Imagina que uma coisa que não é agradável para ninguém da sociedade, que é a prisão, pode tornar-se a forma de algumas pessoas ganharem dinheiro. Da mesma forma que hoje nós temos uma prática muito bizarra da sabotagem às usinas hidrelétricas para que o governo demande construção de termoelétricas que poluem o meio ambiente, a gente pode ter daqui uns dias uma prática de incentivo à criminalidade para que a criminalidade aumente e com isso o número de presos aumente. Não, daqui uns dias não. Quando a gente percebe o discurso que levou o Bolsonaro à presidência, a gente percebe um discurso de ódio. Ontem, Léo, uma coisa que me assustou bastante, eu não sei, eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu nem faço ideia de onde está meu telefone nesse momento, mas uma criança mesmo, expondo fotos comemorando a morte da Marielle. E essa criança expõe fotos da Marielle em forma de uma caveira, outra foto dele matando a Marielle como se fosse um jogo de videogame. Ou seja, nossa sociedade está fazendo uma espécie de incentivo à violência. Isso mesmo, a nossa sociedade está premiando os violentos. A gente sabe que o discurso de comemorar a morte da Marielle levou pessoas tanto ao governo estadual, como deputados, quanto ao governo federal. Agora, imagine que a mesma sociedade que, através da Operação Lava Jato, criou o maior desemprego da nossa história. Na sequência, essa mesma sociedade elegeu um presidente da República, elegeu parlamentares por causa de um discurso de violência, agora vai começar a gerar lucro para alguns empresários através da violência. Ou seja, a hashtag mais engraçada que eu já vi é sobre a atuação do Moro em ação. O Moro realmente está em ação há muito tempo, porque no momento que ele destruía empresas brasileiras, ele estava aumentando a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, obviamente, em qualquer lugar do mundo, tende a aumentar a taxa de criminalidade, porque, olha, pais, quando começarem a ver filhos passando fome, eles não estão nem aí o que é proibido, o que é permitido. Eles querem tirar a fome dos filhos e pronto. E não entrem no meio, porque o bicho vai pegar. O cara tá vendo o filho dele passar fome, a filha dele passar fome, ele vai entrar no meio sim, ele vai roubar, ele vai fazer o que for necessário para tirar a fome da família. Aí você imagina que o mesmo grupo que está em ação aumentando o desemprego é o grupo que agora está em ação prendendo os desempregados que, por um acaso do destino, infelizmente, por causa dessa investida liberal no Brasil,
lançam mão a meios ilegais para sustentarem a família. Então nós temos uma situação em que eles estão criando a doença e oferecendo um remédio. A sociedade só que não consegue perceber o que está sendo oferecido. A sociedade não consegue perceber que é um remédio que tem mais efeitos colaterais, gera mais efeitos colaterais do que o benefício de cura que ele está propondo. O problema é que é uma doença muito séria, né, Léo? Antigamente isso se chamava criar dificuldades para vender facilidades, né? Mas aí é muito mais do que criar uma dificuldade, é criar uma patologia social. O Lucas está dizendo, Léo, convidem a Mari do canal Púrpura e Tese 11 para falarem com vocês. Anotado aqui, canal Púrpura, Tese 11. Canal Púrpura é nossa amiga, Tese 11 a gente tem que pedir, acho que é a Sabrina lá. A Tina está mandando um superchat, obrigado, Tina, valeu aqui. Deixa eu continuar com todos os comentários. Roberto Filho, se o Bozo morrer, vai haver novas eleições ou os milicos darão o golpe no golpe? Se houver esse evento, né, que não desejamos, deixando claro aqui, né, obviamente o vice assume, né? Então não teria novas eleições, assume o vice. Você teria novas eleições em caso de impeachment, né? Havendo um impeachment, aí seria diferente, porque não teria passado 2 anos de mandato, né? Fátima Julião mandou um superchat também, agradeço muito. Léo, vamos entrar então na questão do Paulo Guedes, depois a gente volta para outros temas, eventualmente podemos ter mais novidades aí sobre o estado do Bolsonaro, né? O Paulo Guedes deixou vazar a reforma da Previdência dele. Vou te dar alguns pontos. Idade mínima, 65 anos, homem e mulher, a mesma. Homens e mulheres não só se aposentam aos 65. Para ter aposentadoria integral, tem que chegar aos 65 depois de 40 anos de contribuição, que é uma coisa assim que quase ninguém preenche. Aliás, até porque tem muita gente no Brasil que não chega aos 65 anos. Em vários estados, a expectativa de vida é menor do que 65 anos, né? O Brasil tem uma expectativa de vida baixa quando comparada a outros países mais desenvolvidos no tocante à saúde, né? Outro ponto que também foi chocante foi dizer que agora os benefícios podem ser inferiores ao salário mínimo. Ele chega a falar até em R$500 por mês. Aposentadoria virando esmola, né? É um negócio dramático, Léo. É uma coisa que jamais se imaginou que pudesse ser tão pesado. E na mensagem enviada pelo Bolsonaro ao Congresso, o que se dizia era que o Bolsonaro estava enviando uma reforma da Previdência moderna e fraterna. O Paulo Guedes mandou uma proposta que sinaliza extermínio de idosos daqui a alguns anos no Brasil. Sim, Léo, e para as pessoas, essa reforma da Previdência ela está dando muito certo, principalmente porque ela está trabalhando um apelo em cima daqueles bem distantes da realidade de idosos. Ela está trabalhando um apelo em cima dos jovens, em cima dos trabalhadores que não conseguem vislumbrar quais são os efeitos de uma reforma como essa. Quando você observa o grupo de pessoas que estão constantemente defendendo essa reforma da Previdência na internet, você vê pessoas aí que são admiradoras da escola de Chicago, da escola austríaca, pessoas que realmente caíram naquele argumento, né, da pirâmide que está afunilando a base, e esse argumento acaba conquistando. A esquerda não está sabendo conversar a respeito da reforma da Previdência. A esquerda está tentando criar uma expectativa de vida ruim depois de velho, sem perceber que tem vários outros fatores que precisam ser levados em conta. Imediatamente, para os jovens que foram amplamente conquistados pelo discurso de reforma da Previdência, a gente já tem uma entrada no mercado de trabalho bem dificultada, porque as pessoas que antes se aposentariam para criar vacâncias de cargos para que os jovens pudessem adentrar ao mercado de trabalho, essas pessoas vão trabalhar um pouco mais. Então, imediatamente, a gente tem um problema seríssimo. Um Brasil que tem um alto desemprego e que é bem difícil para o primeiro emprego, ele cria ainda mais um obstáculo para o primeiro emprego, esse obstáculo para os jovens. É muito importante saber como que a gente vai expor isso para os jovens, porque são eles os maiores defensores da reforma da Previdência. O discurso que tem sido trazido é a ideia de que os jovens vão ter que pagar um preço muito caro por aqueles que se aposentarão no futuro. E nós temos um outro detalhe também, que as pessoas precisam se atinar a respeito disso. Quanto mais velhas as pessoas, menor é o índice de atenção. Isso é uma coisa pública, notória e, obviamente, resultado de pesquisas. No momento em que a gente adia o tempo
em trabalho dessas pessoas, a gente começa a ter mais acidentes de trabalho. Então só isso começa a onerar demais a Previdência. Então todos esses detalhes que não estão sendo observados são suficientes para liquidar qualquer argumento a favor da reforma da Previdência. Você tem um mercado com menos dinheiro, você tem uma maior probabilidade de acidentes de trabalho, porque nós estamos colocando pessoas que já estão com nível de atenção reduzido para continuarem trabalhando, para terem acesso à aposentadoria um dia. Nesse sentido, a gente começa a criar condições para que a previdência que antes existia para socorrer a sociedade no sentido de evitar pessoas nas ruas, pessoas passando fome, ela deixa de existir. Então vamos pensar o aspecto lógico e por que os bancos estão lutando tanto por isso. Hoje nós temos uma previdência que socorre as pessoas quando elas estão em idade avançada. Você não pode criar para o Brasil uma ideia previdenciária que se adequa ao seu bairro. Então, se no seu bairro você conhece uma pessoa de 70 anos que trabalha, você tem que pensar na realidade do país inteiro. Não é tão fácil assim pessoas trabalharem mais velhas. E essa situação vai começar a criar um problema social muito grande, que é o número de pessoas que não estão mais em condições de trabalhar e também não vão conseguir uma aposentadoria digna, uma aposentadoria suficiente para a sobrevivência. Essas pessoas começam a se acumular em ruas porque sequer um aluguel elas vão ter condições de pagar. Então, Léo, uma previdência que antes era um caixa público, a sociedade toda se unia para evitar esses problemas, ela deixa de existir porque quando as pessoas criarem a expectativa de que nunca vão aposentar, elas vão fazer um protesto para que o INSS acabe. Aí nesse momento a gente parte para a previdência privada. Só que antes a gente tinha o dinheiro disponível pela sociedade, para socorrer esses detalhes. Quando os efeitos colaterais da reforma da Previdência explodirem, o governo vai ter que socorrer-se de dívida pública e vai ter que criar determinados tipos aí de benefícios emergenciais para socorrer esses velhinhos que estão nas ruas. Então, esse argumento que hoje a gente deveria acabar com a Previdência Pública para que amanhã a Previdência Pública não entre em colapso, é a mesma coisa que dizer que hoje nós vamos acabar com a garantia de sustentabilidade social. Não é sustentabilidade de um ou outro velhinho, é a sustentabilidade social que, por mais que você não precise da Previdência Pública, você precisa de uma rua agradável para você ir para o trabalho. Por mais que você não precise da Previdência Pública, o seu comércio quer paz e não quer velhinhos constantemente pedindo alguma coisa para comer, alguma coisa lá para ter condição de dormir. Então, essa condição de extrema miséria que essa reforma da Previdência pode criar dentro do Brasil é uma situação que pode fazer o Estado ter que se socorrer daqui a uns dias aos cofres públicos e criar uma forma emergencial de socorro para essas pessoas. Por que isso está acontecendo? Tão somente porque os bancos querem tomar para eles a segurança de uma previdência. Eles querem criar uma falta de reputação na previdência pública, aquela ideia de que todos os dias as regras são modificadas e por isso você não pode confiar, para que as pessoas comecem a depositar o dinheiro da previdência nos bancos privados. É só uma estratégia de marketing e nós não estamos sabendo falar sobre isso. Nós estamos tentando falar com jovens de 18 anos que quando eles tiverem 65, 70 anos eles vão se arrepender. E esses jovens foram conduzidos por Aécio Neves para terem certeza que eles vão chegar lá mais ricos que o Bill Gates ou até mesmo mais ricos aí do que esses milionários como o dono da Ambev. Não dá certo. Os jovens foram convencidos que pelo mérito eles serão milionários no futuro. Mas os jovens não sabem que um dia serão velhos, né? Ou serão quase velhos, ou quase velhos. Esse que é o grande problema. Eu já vi alguns jovens, não, eu faço uma previdência privada e tal. Bom, enfim. Tina, muito obrigado aqui pelo superchat, elogio, obrigado pelo carinho. Deixa eu aqui agradecer também ao superchat do Júlio, dizendo: tudo passa a alegria, passa a tristeza, mas não passa a certeza de que amanhã será um novo dia. Então, o hoje é passado. Essa é a grande certeza que a gente tem. Aliás, o Lula disse isso, hein? Onda que vem, volta, né? Então, tudo tem o seu reverso, né? Tinha um comentário que tinha vindo aqui antes, dizendo que a TV 247 era um oásis de luz em meio a essa escuridão midiática, né? A noite acaba. Toda noite, por mais escura, por mais longa que seja, chega ao fim, né? E essa vai chegar também. João Sardinha, boa tarde, amigos. Pergunta de ordem filosófica. Se soubéssemos que Bolsonaro, como Hitler, pusesse em prática sua solução final nas esquerdas, ainda assim deveríamos torcer pela sua
recuperação, questão filosófica importante. Léo, vamos imaginar que o Bolsonaro estivesse planejando exterminar toda a esquerda. Aliás, você falou agora mais cedo sobre esse negócio de uma criança que estava comemorando a morte da Marielle, né? Saiu uma matéria hoje na Folha. O filho mais jovem do Bolsonaro parece que ele é especialista em videogame e joga um videogame sobre fuzilar a petralhada. Então o lance dele também é fuzilar petralhas, né? Vamos imaginar que o Bolsonaro estivesse planejando a solução final, fuzilar petralhas. Devemos torcer para que ele se recupere ou não? Eu acho, Léo, que ele recuperado ou não, ele dificilmente vai ter capacidade de exercer a presidência. Eu acho que a troca dele pelo Mourão é inevitável, né? Em algum momento, esse momento pode estar mais próximo do que se imagina, porque mesmo que se recupere, vai ser em condições aparentemente precárias, né? Então, mas a questão filosófica eu queria que você mesmo respondesse, Léo. Léo, isso é um dilema muito grande. Por exemplo, Donata Sampaio Ferreira fala, não quero que o Bozo morra. Não quero que o Bozo morra. Não, tem que passar 4 anos sofrendo assim como o povo brasileiro. E ainda coloca no final. Pronto, falei. Quando a gente tenta desejar a morte do Bolsonaro, o problema é que a gente se reduz a ponto de ser igual a eles. E nós estamos lutando por uma sociedade que tenha amor ao próximo. O que eu mais desejei durante os últimos dias, em especial desde o momento que o Bolsonaro consolidou sua eleição, é que o Bolsonaro desenvolvesse algum tipo de percepção política a respeito do que está acontecendo e não morresse. Seria tão bom. Sabe o que é interessante, Léo? Que quando a gente pensa nos hipócritas, é importante... Posso interromper, porque isso aí me traz uma coisa muito interessante, isso que Pode. você está falando. Para não se igualar aos outros, eu vou fazer 2 comentários. Vou ler aqui o superchat da Breda, dizendo: quando o povo vota contra ele, a consequência é se desviar da culpa e alimentar o ódio cego. E esse comentário me permite trazer um WhatsApp que eu recebi hoje, muito interessante, filosófico. Olha que coisa gratificante, né? Bom, ontem eu falei aqui daquele bilhete do Lula que ele mandou, né? Agradecendo, falando da TV 247, etc e tal. Esse bilhete aqui, que está aqui, vou ler novamente, está aqui. Caro Leonardo, tenho assistido muitas coisas do canal 247 e tenho gostado muito, tem muita gente boa, parabéns, continue assim, que um dia teremos uma TV de qualidade, né? Política no Brasil. Dê um abraço em todos os colaboradores. Olha que interessante, né? Recebo um e-mail de um cara chamado Edson, que é ainda motorista de Uber. Provavelmente falamos antes da eleição presidencial, né? E ele me fala assim agora: Léo, boa sorte, Deus nos proteja do PSL, do Bolsonaro e desta casta nojenta e repugnante que o apoia. Aí ele fala: levei o senhor a um restaurante em 2017, hein? Não vou esquecer nunca. O senhor colocou a mão em meu ombro e disse: perdoa o cara, referindo-se aos meus sentimentos ao Lula. Então, o cara aprendeu a perdoar. A gente acha que quando a gente fala com alguém, né, enfim, a gente está jogando palavras ao vento. O cara me manda uma mensagem dizendo que ficou feliz com a mensagem do Lula, disse que ele está feliz por ter eliminado o ódio que ele sentia de dentro dele, né? E eu fiquei muito feliz em receber essa mensagem no dia de hoje. O Lula, quando foi preso, né, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, ele falou: olha, eu tenho que aprender com a lição do Nelson Mandela, que ele tinha que aprender e se esforçar todos os dias para não odiar os seus carrascos, para não odiar aquelas pessoas que o colocaram lá injustamente, né? E o Lula faz esse exercício todos os dias de não odiar. Ele pode ficar puto, pode ficar indignado, pode ficar isso, pode ficar aquilo, mas ele tem que fazer um exercício diário de aceitação, né? Então foi muito interessante, tanto essa lembrança que eu tive em relação ao Lula, quanto esse cara do Uber que me mandou essa mensagem. E aí eu te devolvo para você comentar essa questão de não odiar, né? De não odiar o Bolsonaro, de não odiar o filho do Bolsonaro que fala em fuzilar a petralhada, de não odiar... Exatamente, Léo. Primeira coisa, eu queria, né, falar com todas as pessoas que estão assistindo isso,
que a mensagem que você trouxe aqui é muito importante. Nenhuma palavra volta vazia. Você pode conversar com aquela pessoa mais teimosa do mundo. No primeiro momento, aquela pessoa pode ter certeza de que você está errado, mas ela chega em casa, ela reflete, junta com outras coisas, ou seja, nenhuma palavra volta vazia. Pode ser que aquela pessoa ainda não esteja preparada para abrir mão da teimosia dela, mas nenhuma palavra volta vazia. Sempre algum fruto daquela plantação sua, algum fruto vai ter. Pode ser que o fruto não seja suficiente para virar a cabeça da pessoa naquele momento, mas as coisas vão acontecendo aos poucos. Ninguém deve desejar a morte de um inimigo. Desejar a morte de um inimigo é uma atitude anticristo digna dessas igrejas aí que hoje pregam o anticristo fingindo que são evangélicas. Desejar a morte do inimigo é se igualar a eles. Muito pelo contrário. O inimigo político, principalmente, que é um inimigo ideológico, a nossa obrigação é trazer para o nosso lado. Eu ainda brinco com as pessoas que reclamam de mensagens na página Leonardo Stoppa e no canal do Stoppa que são assim, que vão contra aquilo que eu penso, mensagens de agressão, e eu falo, olha, se eu estiver fazendo um trabalho para conversar só com as pessoas que já concordam comigo, fica difícil porque a gente pode tirá-los do chat, a gente pode expulsá-los daqui, mas a gente não vai expulsá-los das urnas. E o que eu penso hoje, eu penso que tem um alinhamento até muito grande com o cristianismo. Jesus Cristo não veio porque as pessoas para conversar com as pessoas puras, as pessoas perfeitas. Ele veio exatamente para tentar convencer as pessoas que não estavam entendendo nada a respeito dos ensinamentos de Deus, qual que seria o caminho correto. O que a gente tem que fazer hoje é tentar se espelhar em Jesus Cristo e tentar recuperar as pessoas que estão doentes, sejam doentes ideológicas, doentes mentais ou doentes do corpo, e não simplesmente querer que essas pessoas morram. O que eu mais quero nesse momento, e seria talvez a maior conquista da sociedade brasileira, não é o Bolsonaro morrer. A maior conquista da sociedade brasileira seria o Bolsonaro brigar com as elites e implementar a ideologia nacionalista. Tanto é que é isso que eu tenho falado desde o início. É difícil, porque agora ele já está com a coleira no pescoço depois do caso Queiroz. Mas o melhor Bolsonaro bom não é Bolsonaro morto. Bolsonaro bom seria um Bolsonaro que tornasse um Bolsonaro nacionalista a ponto da esquerda olhar e falar, nunca imaginei que esse cara faria isso. Claro que esse seria um Bolsonaro utópico, mas seria o melhor Bolsonaro pra gente. Então, o seu amigo chato, aquele que briga pelo Bolsonaro e acha que o caso do Queiroz é mentira, ou então fala que os filhos do Lula roubaram mais, melhor que você conseguisse convencê-lo que ele está sendo um bobo do que ter que ir no enterro dele. Léo, você sempre muito criativo, né? Sempre com frases assim muito originais. Então, registrado aqui, anotado, Bolsonaro bom não é Bolsonaro morto. Bolsonaro bom é um Bolsonaro convertido, né? Que saia da escuridão para a luz. Deixa eu ler o comentário aqui do Salles. É muito difícil reverter a lavagem cerebral feita durante décadas via TV a cabo e que se tornou mais intensa contra o PT. Internet não basta para mudar isso a curto prazo. É preciso uma TV 247 aberta, né? A Fernanda está dizendo que desejar a morte do inimigo é um sentimento fascista, né? E a Renata Ribeiro dizendo, boa noite, eu desejo para o Bolsonaro e sua família o triplo do que eles desejam para Lula e sua família. Então, esse debate filosófico está gerando aqui também um debate intenso aqui nos comentários, né? Thaís Cunha, quando você tem ódio, há o bloqueio do amor. O amor e o perdão trazem a maior dignidade do ser humano. Fernanda, partidos não estão conseguindo dialogar com quem foi acometido pelo ranço por política. A militância tem que fazer o velho boca a boca para ajudar na conscientização. Aí sim formaremos a massa crítica para manifestações de peso. Olha, eu nunca imaginei que ia receber um WhatsApp de um cara que me transportou no Uber 2017, 2 anos atrás, né? Com quem a gente teve uma conversa política naquele ambiente de polarização, e o cara fala, obrigado por ter me feito perdoar, né? Enfim, então você vê que as coisas, água mole em pedra dura, né? Ou, como diria Taiguara, fogo brando funde o ferro, né? Então, isso é muito importante. Nana Neném, não podemos desejar a morte de Bolsonaro, ele tem que se recuperar e governar. Vai ser pedagógico para o brasileiro médio deixar de odiar pobre e deixar de idolatrar seus ricos de estimação, né? É exatamente a tese do Léo para que as pessoas aprendam com os erros do Bolsonaro, né? Enfim,
Léo, vamos... muita gente pedindo aqui o Eduardo Marinho, né? Tarará. O Jefferson dizendo, veja o próprio canal 247, é o exemplo do crescimento da conscientização se propagando. Léo, aproveitando, né? A gente pode chegar aos 300 mil hoje ainda, aos 300 mil inscritos, né? Outra coisa que eu queria te falar é que a gente está fazendo reprises de alguns programas no Facebook que agora tem estreias. A gente sempre enfatiza, se por acaso alguém estiver assistindo pelo Facebook, né? Que a transmissão original em que a gente interage é no YouTube, a gente sempre pede audiência no YouTube, mas a gente joga no Facebook para que as pessoas também venham se inscrever aqui na TV 247. Hoje pode ser o dia dos 300 mil ou talvez amanhã, Léo. Isso é muito bom, Léo. Principalmente quando a gente imagina que nós vivemos uma realidade em que o impulsionamento, né, o patrocínio, essas coisas não estão disponíveis para aqueles que lutam pelo povo. É muito difícil imaginar que uma Shell, uma Exxon, ou mesmo uma pessoa que tem vontade aí de comprar a Eletrobras vai ajudar um canal de esquerda a crescer. E nesse momento, eu acho que é o momento ideal para que a esquerda realmente, eu nem digo a esquerda, tá, Léo? Eu digo o nacionalismo, porque hoje o ideal de esquerda está tão distante da realidade, mas o ideal nacionalista é o que sobrou para a gente lutar no Brasil hoje, que é o ideal de uma indústria grande, o ideal de um Brasil consumindo, um Brasil produzindo. Digamos que isso é uma espécie de sinal de que as coisas estão mudando, porque até pouco tempo atrás as pessoas tinham vergonha de assinar um canal de esquerda, um canal nacionalista, porque elas estavam tão hipnotizadas por essa programação, né, de os seus amigos te criticarem por você ser assinante de uma página de esquerda, de um canal de esquerda. Isso está mudando, a gente percebe que isso está mudando. E mais importante, a gente percebe que agora não adianta o Poder Executivo querer controlar a comunicação através das concessões públicas. A gente tem essa alternativa, mas é lógico, para continuar o crescimento a ponto de a gente realmente conseguir despolarizar o Brasil, levar informações e desalienar brasileiros, a gente precisa crescer cada vez mais esse alcance. Então a gente comemora, lógico, os 300 mil, inclusive o Brasil 247 está chegando nos 300 mil e ontem chegou a placa minha de 100 mil do YouTube, ainda não abri porque eu quero fazer o unpacking vídeo, mas aos poucos a gente está chegando lá. Aos poucos a gente está chegando lá, graças, obviamente, àqueles que compartilham, que ajudam. Foi muito chique você falar em unpacking vídeo, né? As pessoas fazem esses vídeos, chegou minha plaquinha e tal. É o vídeo do Leonardo Stoppa abrindo a placa. Manda pra gente também divulgar aqui na TV. Claro. O seu unpacking vídeo, muito legal. Vamos nos inscrever, evidentemente, no canal Leonardo Stoppa. Obrigado a Elaine Cabral, que se tornou membro, e o Sebastião também está aqui chegando com o superchat. Obrigado. Por coincidência, o PT foi fundado no dia de aniversário de 39 anos. Né? Sempre achei que foi em minha homenagem. Dia 10 serão 78. Lula livre. Que legal. Olha, parabéns, Sebastião. O PT foi fundado no dia do aniversário dele, quando ele completou 39 anos de idade. Léo, sobre a questão do Bolsonaro, tem um fato que eu acho que é importante a gente comentar. Por quê? Por que as pessoas também têm uma certa dificuldade em se solidarizar ao Bolsonaro, né? Ele fez uma campanha, não podemos também, pelo fato dele estar passando por um momento difícil, né? A gente não pode apagar o histórico dele. Ele fez a campanha talvez mais suja da história do Brasil. Fake news, mamadeira de piroca, como você sempre lembrou, enfim, kit gay, aquelas coisas todas, toda essa farsa gigantesca. E ontem, o filho dele divulgou um vídeo da fisioterapia que gerou muita polêmica, né? Era uma pessoa fazendo fisioterapia na bicicleta lá no hospital, né? E a mão que segurava a bicicleta, porque o vídeo era da mão para frente, aparentemente não era a mão do Bolsonaro. Era uma mão muito lisa, um braço sem pelo, o braço do Bolsonaro tem pelo e a mão já é envelhecida, né? Usando uma pulseira da cor diferente que ele estaria usando, né? E aí hoje ele divulgou um outro vídeo na bicicleta, só que dessa vez sem as mãos, só as pernas, porque viram que essa questão das mãos também repercutiu muito nas redes sociais. Eu te pergunto uma coisa, Léo, você acha que os filhos dele seriam capazes de divulgar fake news, mesmo com o pai internado nessas condições?
Sim, Léo, porque na política, e olha, se de uma hora para outra eu sumir é porque o mundo está arrasando aqui em Belo Horizonte, tá? Eu acredito sim, porque na política essas jogadas acabam acontecendo, né? Tem pessoas que não conseguem mostrar esse tipo de fragilidade. E a campanha do Bolsonaro, desde que eu conheço o trabalho do Bolsonaro, eu nunca vi nada diferente de fake news. Então o Bolsonaro sempre foi fake news do início ao fim. Claro que os filhos dele vão continuar criando esses fake news e pior, para o eleitorado do Bolsonaro, os fake news vão passar como verdade. Isso chama a atenção de um detalhe. Se eles estão criando fake news a respeito da condição de saúde do Bolsonaro, é porque lá dentro, na vida real, o bicho está pegando. Agora tem um ponto aqui que, lógico, né, o pobre alienado de direita me traz digamos que, me chama a atenção a respeito de uma coisa aqui que ele fala. A mensagem é bonita, porém, a realidade é outra. Pense na história do elefante e o escorpião. Vai te prejudicar independente do que você fizer de bom. Isso é por causa da ideia, Léo, da natureza, né, de determinadas pessoas. Como, por exemplo, a natureza da família Bolsonaro, ela já se adaptou à mentira de uma forma tão plena que ela percebeu que, por mais que a verdade possa resolver o problema, eles sempre vão apelar para uma história fabricada. Isso é a natureza deles. Por mais que eles pudessem trazer a verdade nesse momento e falar, olha, o Jair, né, que eles falam o Jair está passando por dificuldades, ele vai recuperar, vamos todos fazer uma corrente de orações, mas não, eles preferem utilizar a mentira, porque eles sempre vão acreditar que a mentira vai trazer frutos mais interessantes do que a verdade, porque é uma família edificada na mentira. Toda a família Bolsonaro é edificada na mentira. As políticas dele, as coisas que eles propõem são coisas que eles sabem que eles estão propondo absurdidades, mas eles acham aquilo mais interessante que a verdade, porque o eleitorado do Bolsonaro é um povo consumidor de mentira, é um povo que gosta de receber uma história bem conduzida, é o povo que infelizmente acreditou nessas que você já citou aí, kit gay, mamadeira erótica, e também um povo que adora entrar nessas igrejas satânicas que se dizem evangélicas e ali vender uma geladeira, entregar para o pastor, acreditar que com isso está comprando a opinião de Deus. São pessoas de difícil compreensão por parte daqueles que estão distantes. Outro dia eu vi um cara procurando emprego e ele estava se oferecendo para fazer demônio em igreja evangélica. E ele tinha vários preços, né? Em função do grau de demonidade que ele poderia assumir. Ele cobrava por tipo de entidade, Léo, para invocar a entidade tal é tanto. Performance de Exu Caveira, performance de Pombagira, a Exu Mulambo, tem todas, eles criticam todas as entidades das religiões de matriz africana, eles criticam nessas igrejas. Então cada performance tem um trabalho maior, usa determinados rebuscados mais especializados e acaba ficando mais caro. É mais ou menos isso. O superchat aqui do João Sardinha é muito interessante. Ele fala, só para esclarecer, não desejei a morte de Bolsonaro. Só tracei uma situação hipotética, pois as pessoas vivem comparando Bolsonaro a Hitler, né? Será que teríamos a mesma complacência se de fato fosse um cara como Hitler? Abraços a todos, né? Por exemplo, se houve tentativa de assassinato do Hitler e o Hitler sobreviveu. Será que se Hitler não tivesse sobrevivido, a história teria sido diferente ou outro Hitler teria tomado seu lugar? Será que se Hitler tivesse sido aceito pela escola de pintura austríaca e não tivesse se tornado uma figura recalcada e traumatizada, a história seria diferente? Será que se Bolsonaro não tivesse sido expulso do exército, a história seria diferente? São questões aí hipotéticas importantes, né, Léo? Mas obrigado pelo superchat, João. Fala, Léo. Com certeza, Léo, claro. E o que a gente percebe é até onde a imposição de uma desigualdade social pode levar as pessoas. Alguns historiadores contam que o Hitler seria descendente da família mais rica daquela época porque ele era neto de uma mulher que foi empregada doméstica na casa dos Rockefeller. Quando ela ficou grávida, ela foi mandada embora e aí o Hitler fez de tudo para tentar integrar a escola lá em Viena, né, a escola
de artes e ele não foi aceito, não por competência, não por capacidade, mas porque ele não era descendente direto e assumido de uma família da elite. Então, se pensar que a Segunda Guerra Mundial talvez tenha acontecido por causa da desigualdade social, da revolta causada pela desigualdade social, talvez se o Bolsonaro tivesse sido aceito no exército, mesmo com as loucuras dele lá, de tentar explodir aqui, explodir acolá, talvez ele não teria chegado à política. Mas, lógico, isso é só uma brincadeira, só uma especulação. Bolsonaro não foi produzido pela família Bolsonaro, Bolsonaro não foi produzido por uma inteligência do Bolsonaro. Bolsonaro foi produzido através de uma poluição mental do nosso povo que vem desde 2013, toda uma setagem mental contra a corrupção, contra a criminalidade, todo um trabalho para causar o maior desemprego da nossa história, toda uma campanha política que tinha a finalidade de conduzir o povo a votar no PSDB. Na reta final, o PSDB chegou à conclusão que era impossível chegar ao segundo turno, então o próprio PSDB acabou perdendo essas elites que fizeram essa campanha e essas elites abraçaram o Bolsonaro na reta final. Bolsonaro não é o protagonista do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou dando certo porque deu errado. É mais ou menos assim. Exatamente, porque o Brasil estava buscando o errado, né? Como o Brasil estava buscando o errado venceu. Aqui, Meg Souza, novo promotor do caso Flávio Queiroz, se declara suspeito e deixa a investigação. Uma gota de esperança importante, Léo, porque a família Bolsonaro fez de tudo para mover os pauzinhos lá, derrubar o procurador que iria investigar o caso Queiroz e colocaram um bolsonarista no caso, né? A pressão foi grande e o bolsonarista desistiu, então vai para um outro procurador. Notícia importantíssima, eu estou passando para os nossos editores destacarem. Pode ser... Eles estavam assando a pizza. A pizza lá já estava no forno, com as azeitonas, com tudo bonitinho, já estava saindo ali daquela... Né, tem uma segunda leitura, tá, Léo? E uma segunda leitura que é excelente nesse caso. Isso mostra que alguém que poderia mexer os pauzinhos para a família Bolsonaro, nesse momento já percebe que tem gente muito maior querendo a forca da família Bolsonaro. Porque, lógico, quando eles conduziram esse processo de um promotor ou procurador que estaria ligado a um pouquinho de imparcialidade para aqueles que eles poderiam controlar, e esse que eles poderiam controlar tira o corpo fora, o que a gente percebe é que eles estão perdendo os amigos. Isso é uma leitura muito clara desse evento, porque influência é isso mesmo. Olha, eu conheço aquele procurador, eu conheço aquele promotor, eu vou conduzir o caso para aquele promotor e aquele procurador ou promotor vai engavetar, vai atrasar as coisas, vai melhorar as coisas para mim. Quando ele se declara suspeito e pula fora, o que ele está querendo dizer é: não vale a pena arriscar minha carreira engavetando o processo desse cara. Não vale a pena arriscar minha carreira para defender esse cara. Já mostra que o poder de influência da família Bolsonaro caiu. Exatamente. Talvez ele já tenha percebido que Bolsonaro não vai durar muito tempo na presidência, né? Marisa Gomes, o negócio é o seguinte: Bolsonaro é apenas uma figura decorativa desse governo. Se falarem que ele está mal, as reformas ficam paradas, né? Boa lembrança aqui, porque no fundo, o Temer era um presidente decorativo da ponte para o futuro. Talvez o Bolsonaro seja um presidente decorativo do extermínio de velhinhos que vem sendo tocado pelo Paulo Guedes. Aliás, quando você falou essa questão do sistema financeiro, quem deu uma entrevista hoje foi o presidente do Itaú, o Cândido Bracher, dizendo: não, se aprovar a reforma da Previdência, a Bolsa vai explodir. Agora, se não aprovar, cai tudo, né? Então é assim, e como se o Brasil vivesse de alta na Bolsa, né? Amilca Santos, vi uma foto postada pela primeira-dama segurando o rosto do Bolsonaro. Eu não vi mais vida naquela face. Tem algo errado, né? Interessante. Até queria ver essa foto, se puder, manda pra gente, né, no nosso e-mail de contato, que é o contato@brasil247.com.br. Léo, e aí, voltando para a Previdência, como é que você vê esses elogios do Itaú e essas promessas de que a Bolsa vai à estratosfera? Bom, Léo, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com as pessoas é o seguinte: se de uma hora para outra você ficasse sabendo que você nunca mais vai aposentar
pelo sistema INSS, pelo sistema público de aposentadoria, o que você faria se você tivesse dinheiro sobrando? Qualquer um ia responder que, olha, para eu aposentar, eu vou fazer uma previdência privada. Então é lógico que o Itaú vai estar do lado aí dessa reforma da previdência, porque no momento em que você torna uma coisa inacessível, você torna a previdência pública um terreno na Lua, as pessoas vão acabar chegando à conclusão que chegar à Lua para usufruir desse terreno é muito difícil, então por isso é melhor comprar um terreno na Terra. Então as previdências privadas vão aumentar a procura, por isso o Itaú tem esse interesse direto aí na previdência privada. Agora, quando as pessoas comemoram alta em bolsa de valores, eu acho muito engraçado, porque dentro da sociedade brasileira nós não temos 0,5% da população que 0,5%, muito distante disso. Olha o tamanho da bolsa de valores, imagine quantas pessoas estão fazendo especulação na bolsa de valores. É muito estranho quando uma pessoa dentro de casa comemora o aumento da bolsa de valores como se isso fosse repercutir de alguma forma na vida dessa pessoa. É até patético quando o eleitor do Bolsonaro, normalmente o camarada que está lá dentro de uma igreja, que diga-se de passagem, a Sueli Souza está falando aqui, que tem alguns evangélicos que estão na porta do hospital orando pelo Bozo. É muito estranho quando a gente imagina que essas pessoas que não têm noção do que significa Bolsa de Valores estão comemorando o aumento da Bolsa de Valores como se isso significasse um aumento de disponibilidade de refeição na mesa do brasileiro. Não vou duvidar que a Bolsa de Valores, principalmente aquela relacionada principalmente às empresas que não querem pagar o INSS, que aumente. O detalhe é muito simples. Olha, se uma pessoa lá dos Estados Unidos ganhar na loteria, qual que é a diferença disso para você? Se a gente tiver um aumento da Bolsa de Valores, vamos admitir que o dono do Itaú ficou mais rico. O que isso significa para você que está dentro de casa e não é dono do Itaú? Com certeza, se você está assistindo a gente, você for dono do Itaú, por favor, faça aí aquele superchat de 5 milhões. Mas enfim, você não é dono do Itaú. Se você não é dono do Itaú, não é dono de banco nenhum, o que você está comemorando Bolsa de Valores? É até patético, né? Quando a gente vê as pessoas nessa vibe aí de comemorar Bolsa de Valores. Léo, a Luciana Martins está dizendo que o povão não tem aplicação em bolsa, né? Manuel Lima, pobre de direita, deve ter muitos milhões investido na bolsa. Está tirando sarro aqui. O Adriano Nascimento tem uma mensagem interessante. Ele fala: a alienação do povo é tão grande que a gente nota no YouTube. Canal de fofocas, mais de 1 milhão de acessos. Canais progressistas lutando para ter 500 mil seguidores. A gente vai chegar aos 300 mil, né? Depois dos 300 a gente vai tentar crescer um pouco mais. Eu acho que a gente tem que comemorar cada inscrito, cada seguidor, porque queria lembrar aqui, Léo, estava tentando lembrar qual era a música, vou indicar uma música muito legal chamada Que as Crianças Cantem Livres. O compositor se chama Taiguara. Então, quem puder, procure Taiguara, Que as Crianças Cantem Livres, né? Tem um verso que fala assim, olha: vê como fogo brando funde um ferro duro. Então é isso, Léo, o fogo brando vai fundir o ferro duro, né? E aí ele termina dizendo, né? O amanhã é seu, o amanhã é seu, o amanhã é seu, o amanhã é seu. Tem que acreditar que o fogo brando vai fundir o ferro duro. Você acredita, Léo? Ó, a Maria Sá Xavier está dizendo: essa música é linda, Thaís Cunha, linda esta música. Então, vamos ouvir então, terminando o Léo ao Quadrado. Pena que a gente, é uma coisa muito chata, né, Léo? O YouTube não permitir que a gente toque músicas, e depois daquele problema de direito autoral, essa coisa toda. Então, Taiguara é maravilhoso, diz a Maria Silva, que as crianças cantem livres. Essa música realmente é maravilhosa, né? Você acredita nisso, Léo? Na tal água mole em pedra dura, fogo brando em ferro duro? Acredito, Léo. Mas tem uma condição, você sabe, né? Não é tão simples assim não, né, Léo? A condição básica para que o fogo brando consiga derreter o ferro duro é que a temperatura desse fogo seja maior que o ponto de fusão do ferro. Ou seja, não adianta a gente ir muito morninho, não. A gente tem que ir na temperatura correta, no tempo certo, que a gente acaba derretendo o ferro duro. Então, intensidade correta e tempo correto, sem cansar, a gente consegue vencer esse nível de imbecilidade que está aí. Leonardo Stoppa é física também. Eu nunca saberia que tem que ser uma temperatura... Como é que é? A temperatura tem que ser maior do que o ponto de fusão? Que o ponto de fusão, Léo. O que adianta o fogo? Se você pegar um fogo de gás, por exemplo, e colocar o ferro lá naquele fogo azulzinho do gás de cozinha, não derrete, não. Será que em 10 anos não derrete? Não derrete, não.
porque aquela combustão está abaixo do ponto de fusão, senão vai derreter tudo aí. Vai derreter a panela. Aí que está o segredo. A Anne está dizendo assim também que tem que ser, olha, tem que ser uma temperatura constante, né? A Márcia Rocha fala, se não for, você muda a fase do metal. O pessoal todo aqui sabe de física, viu, Léo? Menos eu. É isso aí, Léo. Você tem diploma de físico também? Já não? Uai, eu tenho, ué. Sou físico também, Léo. E eu sou físico, eu sou licenciado em física e tenho um orgulho muito grande de ser licenciado, porque no final das contas, ainda que não em exercício presencial, eu estou sempre em exercício à distância, eu sou um professor. Tenho muito orgulho disso. Olha sou que legal. Físico formado pela Unis. A Márcia Rocha cursou engenharia metalúrgica, então o pessoal aqui manja bem. A gente não pode falar bobagem aqui não, viu, Léo? Só tem gente qualificada aqui. Pois é, Léo, você acaba de falar uma das coisas que eu tenho comentado com a Jennifer constantemente. Nós temos a responsabilidade de não falar besteira. Porque por mais que o tema possa parecer um tema complexo, um tema... Não vai ter ninguém dessa área que você começa a falar e já aparecem várias respostas. Outro dia eu tinha esquecido qual que era o nome daquela empresa que matou muitas pessoas na Índia, quando eu estava falando sobre a questão das mortes em Brumadinho. Falei sobre a questão de que quanto mais você permite a redução dos direitos trabalhistas, mais você ganha empresas aproveitadoras que querem matar pessoas no seu país. Então, contei a história da Índia, com 3 segundos que me faltou a memória o nome da empresa, várias pessoas já escreveram o nome da empresa, escreveram o nome do evento, então não tem possibilidade de dar bobeira não. Agora de vez em quando você pergunta, Léo, por que você estuda tanto? É para dar menos bobeiro possível, por causa disso. Tem sempre gente aí no chat aí que é da área que a gente está falando. O único problema é que você falou que o único curso que você não ia fazer era medicina, Léo. Eu estava agora querendo entender um pouco mais sobre problemas, né, para a gente debater melhor o caso Bolsonaro. Você não fez medicina. Sandra Nunes está dizendo, convido o Marinho, ele é muito bom, sucesso. Não, que isso, Léo? Trovão? Eu tô no ar ainda, Léo, sobrei? Sobrou, caiu um raio aí? Tô tá vivo chovendo? Ainda. Não foi um raio, não. Foi daqueles assim. Daqueles de destruir mesmo, daqueles de acabar com o universo. Deu até então, medo. Talvez seja um sinal para a gente encerrar o Léo ao Quadrado agora. Queria te agradecer demais, mais uma vez, né? Aqui, ó. A Érica Guimarães, sou matemática, orgulho de ser professora. Só tem gente nota 1000 aqui. Outro dia a gente recebeu uma carta lindíssima de uma professora de 80 anos de idade. Né? Se a gente fizesse a compilação de todas as mensagens que a gente recebeu, são coisas espetaculares. Gente, é o seguinte, então vamos fazer uma campanha de divulgação reta final hoje para a gente conseguir Quem sabe a gente consegue abrir o bolo dos 300 mil amanhã, é o nosso objetivo, né? E aí a gente faz o vídeo do bolo dos 300 mil também. Então precisamos que vocês divulguem o canal. Quem puder assinar, brasil247.com/apoio, quem puder ser membro, muitos são membros aqui já também, e quem puder apoiar os jornalistas pela democracia, brasil247.com/democracia. Gente, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com o Leonardo Stoppa, porque ele continua ao vivo, não é isso, Léo? Isso, eu continuo ao vivo aqui mais uns minutinhos, porque essa transmissão ela está sendo transmitida em rede pelo canal do Stoppa. Então, se você ainda não for inscrito no canal do Stoppa, é muito fácil. Escreve aí canal do Stoppa no YouTube, que vocês vão conseguir me encontrar. Eu continuo ao vivo batendo papo com o pessoal que está aqui no chat. E mais tarde eu volto lá por volta das 10h10, 10h30, por aí, aqui no canal do Stoppa também, com o programa Léo Stoppa ao vivo. Mas agora a TV 247 dá uma pausa até daqui a pouco, né, quando volta com o Boa Noite 247. É isso aí, Léo. Obrigado aqui ao perfil Sorte Extra, que mandou um superchat, estamos juntos, né? E obrigado ao Gorete Azevedo. E que as crianças cantem livres sobre os muros, e ensinem em sonho ao que não pode amar sem dor, e que o passado abra os presentes para o futuro. É isso aí. Fica essa nossa mensagem, grande abraço a todos e até daqui a pouquinho com boa noite. Eu vou ler o superchat aqui do Gilmar Ferreira, que ele trouxe um superchat sanguinário, que ele fala aqui, eu tô rezando para morrer. Não, Gilmar, não pode ser assim. Se você estiver rezando para uma pessoa morrer, você não está rezando, você está fazendo aí
é um trabalho satânico. Por isso que eu falo que tem muita igreja satânica dentro do Brasil, que no momento que um Bolsonaro deseja a morte da Dilma, por exemplo, ele está, na verdade, exercitando aí uma atividade que não é uma atividade cristã. Então, não é legal você rezar por uma pessoa morrer. Não é rezar, né? Se Deus quiser, esse camarada vai morrer. Isso é anticristo. Isso não faz muito sentido prático, não. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Quem ainda não foi inscrito, pessoal, no canal do Estopa aqui no YouTube, por favor, se inscreva. Claudecir Gomes, Lula, o Mandela brasileiro, a história dirá. Agora aqui, Silviane Costa. Então, muito obrigado às pessoas que estão chegando do outro canal para cá. Hoje, em especial, pessoal, eu tô sem condições de colocar aqui grandão aqui os comentários, mas a partir de amanhã eu imagino que eu já vou conseguir. Hoje eu fiz uma pequena alteração no sistema, agradecendo Hélio Sparpec, valeu, Lula, o melhor presidente do Brasil. Elizabeth Oliveira, manda um boa noite, Léo, boa noite. Josi Lima, boa noite. Lúcia Lopes, Léo, Estopa, adoro suas colocações, sempre assisto você. Não sou engenheira, sou uma simples instrumentadora cirúrgica, mãe, dona de casa, fã do seu trabalho. Não, Lúcia, não existe profissão que seja melhor que a outra. Existem profissões que realmente remuneram mais que as outras, e o que acontece é que as elites acabam criando uma expectativa de que determinadas pessoas são melhores que as outras para eles conseguirem se manter nesse sentido. Mas o que seriam dos médicos se não fossem os instrumentadores cirúrgicos, né? Deixa eu ver aqui. Sandro Valverde tá num desespero danado aqui para falar mal do Lula. Mourão tá vindo, viu, Sandro? Ele não deve morrer agora, que era o que é a cara de decepção na hora da renúncia. Exatamente, a gente precisa ver o Bolsonaro passar um pouco de dificuldades. Ana Silveira fala, eu sou vendedora de lanches nas ruas. E são todos os trabalhos, isso é muito importante, gente, olha, todos os trabalhos são trabalhos dignos, e já que a gente foi para essa direção, eu vou contar para vocês, lá na Inglaterra, existe uma prática interessante, que é a prática de remunerar bem as pessoas que têm talento, mas não serviram à universidade. Aqui no Brasil, acontece exatamente o contrário. Então, eu vou contar de uma profissão que eu tenho mais experiência, que é na área de elétrica. Eu passei por técnico em eletrônica, eletrotécnico, engenheiro eletricista. Como técnico em eletrônica e eletrotécnico, eu posso dizer para vocês que é bem difícil você chegar a ter um salário bom. No entanto, são essas pessoas que no final das contas resolvem as coisas nas fábricas. Isso porque é o técnico em eletrônica, que é o cara que faz automatização, é o técnico em eletrotécnica, que é o cara que faz aqueles painéis gigantescos. Aí a gente vive dentro do Brasil hoje uma situação em que uma pessoa às vezes trabalha há 20 anos numa fábrica como eletrotécnico, não é engenheiro, e essa pessoa, ela tem condições de fazer toda a automatização da fábrica, sabe tudo da fábrica ali, a fábrica mantém o salário daquela pessoa, por exemplo, tá? Porque hoje todos os salários estão mudando. Mas, por exemplo, R$5.000. Porém, um camaradinha que acabou de sair de uma escola de engenharia, e olha, faça um desafio aqui, pega um eletrotécnico de uma fábrica dessas e pega todos os alunos que saíram de um curso de engenharia de uma federal. Coloca esses alunos para fazerem o que o eletrotécnico faz para essa fábrica. Os alunos não vão conseguir. E eu falo porque eu passei por todas as etapas. Eu saí de técnico eletrônica, técnico eletrotécnico, sou hoje engenheiro eletricista, e eu te falo, não fazem, porque eles não têm a experiência. No entanto, a nossa cultura é que o cara entre como engenheiro já ganhando muito mais do que aquele técnico. Isso é uma prática do capitalista estratégica, porque ali ele coloca um engenheiro para só administrar o trabalho que os técnicos estão fazendo. Então, aquele engenheiro, na verdade, é só um administrador. Mas ali, pela falta do diploma, que é uma coisa muito cara no Brasil, eles conseguem justificar os baixos salários. Simples assim. Então, essa é a estratégia deles para desvalorizarem profissões. Mas sem profissões, assim, todas as profissões são tão importantes que elas existem. Então, sem o lixeiro, igual o Bolsonaro gosta, né, de falar mal dessas profissões, chamou minha mãe de faxineira de motel, sem um faxineiro, o
que seria do Bolsonaro hoje dentro do hospital se não fosse a faxineira do hospital com todo aquele conhecimento para tratar esses resíduos perigosos de hospitais, né, os RSS. Então, enfim, todas as profissões são importantíssimas. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Léo, agora há pouco eu estava acompanhando o jornal de fim de tarde do Nocaute e no chat te defendi de umas petistas que te acusam de ser cirista e falam uma série de besteiras sobre o seu canal. Assim, eu fico pensando por que a esquerda faz isso, é tão estranho. Muito obrigado, Sérgio Luiz. É muito triste, né, quando a esquerda começa a atacar as pessoas que estão lutando no mesmo time, porque às vezes elas querem destruir determinadas pessoas do mesmo time. A direita não é assim. A direita teve um arranca-rabo, que foi esse após as eleições, e mais nada. Na esquerda, em compensação, a gente tem duplo Aécio xingando o deputado, a gente tem várias pessoas da esquerda, todas elas lutando por protagonismo. Isso não é sadio não, pessoal. Isso só causa derrotas na esquerda. Muito obrigado, Sorte Extra. Fala, boa noite, Léo. Abraços, força aí, galera, nos superchats para apoiar o canal do Estopa. Abraços, muito obrigado, Sorte Extra. Tá trazendo aqui um superchat, trazendo um apoio aqui para o canal, lembrando que o Sorte Extra faz aí bolão, então quem gostar de mexer aí com esses jogos de loteria, escrevam aí Sorte Extra, vocês vão encontrar aí o canal, né, e também clicando aí nessa barra amarelinha que hoje eu não consigo colar aqui para vocês verem aqui na tela, vocês vão conseguir chegar até o canal deles, canal Sorte Extra. Yara Antunes falando, vi site atacando Samuel Borelli porque ele virou petista. Então, assim, é muita coisa estranha. Nós deveríamos, como esquerda, ser uma grande família, mas, no entanto, dentro da esquerda tem um grande quebra-pau. Isso me amedronta, isso me deixa apavorado, mas a gente precisa conviver com isso. Pessoal, deixa eu agradecer vocês pelas participações aqui hoje, então, nesse programa Léo ao Quadrado, em transmissão simultânea com o canal do Estopa, né, Brasil 247 e canal do Estopa transmitindo juntos. É importante que vocês me ajudem, por favor, se inscrevendo aqui no canal do Estopa. É importante que vocês ajudem também se inscrevendo no canal da TV 247 e no canal Leonardo Estopa. Hoje a TV 247 vai provavelmente comemorar aí os 300 mil inscritos, uma marca muito importante. E eu já passei aí dos 156, me parece, e tenho no canal Leonardo Estopa, e agora eu preciso da ajuda de vocês para a gente chegar a 30 mil, pelo menos, nesse canal do Estopa, para ver se eles vão deixar o canal ter aí os membros, porque o outro canal não podia, porque o recurso era beta, todo canal de direita pode, enfim. Vamos ver se dessa vez dá certo, apesar de que eu tenho poucas esperanças. Então, muito obrigado. Vou desligar a transmissão nesse momento, hoje sem aquela vinhetinha de encerramento, mas lembrando vocês que mais tarde eu volto com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, muito obrigado e até mais.